Qual foi a lição mais valiosa que eu aprendi em 2021? Você quer saber qual foi a lição mais preciosa, a lição mais valiosa do ano passado? Que eu aprendi no ano passado? A lição mais importante de todas? Então vem comigo que eu vou compartilhar com você a lição mais valiosa do meu ano de 2021. Em 2021 eu reconheci, eu consegui enxergar o verdadeiro caráter de Deus. E você pode perguntar assim para mim, ué, Tamires, você já não conhecia o caráter de Deus? Eu posso dizer para vocês de coração aberto que eu ainda não conhecia o real caráter de Deus, o verdadeiro caráter de Jesus. Eu fui conhecer o ano passado, de forma mais profunda, de forma mais intensa, de forma mais enobrecedora, de forma mais clara, de forma mais transparente, em que o meu relacionamento com Deus foi mais transparente, foi mais real. E eu vou explicar para você por quê. Enquanto a gente não tem clareza do caráter de Deus, enquanto a gente não conhece a Deus verdadeiramente, a gente não consegue alimentar o nosso pilar espiritual, a gente não consegue se alimentar com Deus de forma verdadeira, porque a gente não conhece, a gente não confia em quem a gente não conhece. Então a gente pode até falar com Ele, a gente pode até querer entregar a vida para Ele, os nossos planos para Ele, mas a gente vai entregar com certo medo, com certo receio. Muitas das vezes você vai sentir uma vontade de conversar com Deus, mas vai sentir uma raiva, uma sensação de injustiça, e você pode se perguntar, Tamires, por que isso acontece? Por que eu sinto essa sensação de injustiça, essa sensação de desconfiança, essa sensação que não me deixa me entregar de forma definitiva a esse relacionamento, que deve ser um relacionamento de amor, de transparência, de confiança? Eu pergunto para você, se você não confiar em alguém, você consegue ter descanso ao lado dessa pessoa? Se você tem medo de alguém, você consegue descansar ao lado dessa pessoa? Quando você tem medo de alguém, você vai querer ler um livro que fale sobre ela? Ou, se você tem medo de alguém, ao ler o livro sobre ela, você vai sentir mais medo ou vai sentir alívio? Qual vai ser a sua situação ali? É por isso que eu falo que foi nesse ano que eu conheci o real caráter de Deus. Porque foi nesse ano que eu consegui confiar plenamente, descansar plenamente, compreender plenamente. Claro que ainda há muito mais o que conhecer, ainda há muito mais o que compreender, porque os pensamentos sobre Deus são infinitos e Deus é muito mais profundo do que a nossa mente possa imaginar. E nós não temos uma capacidade, devido à nossa condição humana, de compreender a Deus de forma muito profunda, mas Ele se deixa conhecer quando o nosso coração é humilde, verdadeiro. Ele se deixa conhecer quando a gente realmente quer conhecê-lo, de coração humilde, de forma realmente sensível, de forma sincera, sem orgulho, sem vaidade. E Tamires, quem é Deus? O caráter de Deus se tornou conhecido por meio de Cristo. Está escrito nas Sagradas Escrituras que quem vê a Jesus, quem vai até Jesus, conhece a Deus e vai até Deus por meio de Jesus. E como é que Jesus se define? Jesus se define como sendo manso, Jesus se define como sendo humilde. Jesus diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O que isso significa? Significa que Deus é manso,
significa que Deus é humilde, significa que o jugo de Deus é suave, o fardo de Deus é leve. Isso significa que você precisa abrir os seus olhos. Nem todo aquele que fala sobre Deus, nem todo aquele que diz estar falando sobre o nome de Deus ou com o poder de Deus é de Deus. Porque está escrito que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você quer identificar se aquela mensagem vem de Jesus ou não? Identifica como Jesus está sendo passado por aquela pessoa. É de forma humilde, é de forma mansa. O jugo é suave, o fardo é leve, ou aquela pessoa traz rigidez, traz medo, traz inflexibilidade. Aquela pessoa quer educar pelo medo, porque veja, o medo não educa ninguém, o medo paralisa. E Deus não veio para que nós ficássemos paralisados, Deus veio para que nós agíssemos, Deus veio para que nós fôssemos cheios de atitude. Está escrito que o Espírito Santo lança fora todo medo. Ele nos dá poder, nos dá força, nos dá ousadia, nos dá coragem, nos faz enxergar a nossa real identidade, a nossa real capacidade. Isso significa que se estão ensinando você por meio do medo, ou se você sente medo quando ouve a palavra Deus, ouve a palavra Jesus, saiba que há alguma coisa errada nesse ensinamento. Há alguma coisa errada. A comunicação de Jesus era perfeita. Jesus é amor. Quem não conhece o amor não pode conhecer Jesus. Deus é amor. O medo não se compara a amor. Veja, se você consegue confiar em Jesus porque você percebe que Ele é manso, humilde, suave, Ele é justo. Você descansa nele, você conhece ele. Aí quando você lê sobre ele, você lê com um novo olhar. Mas enquanto você pegar o livro que fala sobre ele, com uma mentalidade em que a sua crença sobre Deus é de um Deus que dá medo, um Deus injusto, um Deus tirano, um Deus que castiga só de você respirar para o lado errado, um Deus que condena, um Deus que mata, um Deus que tem prazer em matar, um Deus que condena com facilidade. Como é que você vai sentir paz ao ler esse livro? Fora, queridos, que existem situações que a neurociência nos explica sobre o porquê que muitas das vezes a gente não consegue descansar totalmente em Deus. Na minha mentoria, você vai descobrir o que está atrapalhando o seu pilar espiritual. Na minha mentoria, você vai descobrir por que você não consegue descansar em Deus. Na minha mentoria, você vai descobrir por que o seu relacionamento com Deus não consegue ser pleno, não consegue ser transbordante. Você vai conseguir descobrir por que aquele pilar na sua vida não é abundante. Veja, um relacionamento sincero não é só ler a Bíblia, não é só meditar na Bíblia, não é só conhecer tudo na Bíblia, é viver o amor, é experimentar o amor, é viver na prática aquilo que você lê. Talvez exista um bloqueio que você não sabe. Tamires, porque muitas das vezes Deus nos é passado de uma maneira errada. É porque o inimigo, se você conhece a Deus ou se você já ouviu falar sobre Deus, você sabe que existe o bem, que é representado por Deus, e existe o mal, que é representado pelo inimigo de Deus. E esse inimigo de Deus, ele quer justamente manchar o caráter de Deus. Ele quer que a gente realmente tenha medo de Deus. Ele realmente quer que a gente não se aproxime de Deus. O inimigo quer que a gente realmente não conheça a nossa real identidade, porque se a gente tem medo de Deus e não se achega a Deus, a gente não consegue conhecer quem a gente realmente é. Então, eu conheci Deus em 2021, o real caráter de Deus, quem Ele realmente é, aquele ser
divino, manso, humilde, cujo jugo é suave, cujo fardo é leve, em que Ele convida todos aqueles que estão fadigados, todos aqueles que estão cansados, a descansar nele. Ele nos convida a descansar nele porque Ele é descanso, Ele é água que mata a sede, Ele é paz, Ele é amor. Ele é união, Ele é aproximação, Ele é verdade, Ele liberta. Então tudo aquilo que for contrário a isso, Ele é amor. Então as pessoas que têm comunicação de ódio, elas não representam a Jesus. Elas não representam o verdadeiro caráter de Deus. Eu quero te convidar a não confundir o comunicador, aquele que fala sobre Deus, de quem realmente é Deus. Nem todo aquele que fala sobre Deus fala pela parte de Deus ou fala exatamente sobre o caráter real de Deus. Você quer conhecer a Jesus, realmente o caráter dele? Fale com ele, diga: Senhor, eu quero te conhecer, não pelo ouvido dos homens, não pelo que os homens falam, mas por aquilo que tu és. E você quer identificar se aquela pessoa que está falando fala realmente sobre Deus. Identifique se esse Deus que ela fala é um Deus manso, humilde, cujo jugo é suave e o fardo é leve. E olhe os frutos dela. Olhe se ela realmente transborda frutos que vêm do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos conhecer a Deus, o real caráter de Deus. Esse é o maior presente que a gente pode ganhar diariamente. As pessoas que representaram a imagem de Deus nas nossas vidas, as pessoas que tinham o papel de nos apresentar Deus nas nossas vidas, nem sempre conseguem nos apresentar Deus da maneira correta, porque são humanas, porque são falhas. As autoridades, de uma certa forma, representam a Deus, mas elas falham, não conseguem representar toda a autoridade de Deus. Falham na hora de aplicar a autoridade, porque na verdade são falhas, porque na verdade o orgulho manchou a real missão e o real propósito na hora de exercer a autoridade. Pais, cuidado, pais. Vocês representam Deus em seus lares. Como você está se portando como autoridade, a forma como os filhos enxergam os pais é muito fundamental, porque é assim que eles consequentemente enxergarão Deus. Por isso muitas pessoas não conseguem enxergar Deus como um pai de amor, porque o pai que deveria apresentar amor para aquela pessoa não conseguiu apresentar o amor, apresentou outro tipo de conduta, e aquela criança vira um adulto, e aquele adulto enxerga Deus conforme aquela imagem de quando ele era criança enxergava o pai. Então eu quero convidar você a participar da minha mentoria, para você se libertar também nesse pilar espiritual, para que você consiga vencer essa dor que existe no seu coração, para que você possa vencer esse medo, essa raiva, essa sensação de injustiça que você tem quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve sobre Deus. Eu quero te convidar a viver o extraordinário no pilar espiritual ainda em 2022, porque o maior presente que você pode ganhar na sua vida é saber quem é Deus, é confiar em Deus, é transbordar em Deus. Esse é o meu convite para você. Venha conhecer Deus, o real caráter de Deus, manso, humilde, jugo suave, fardo leve. O segundo convite que eu faço a você é: venha fazer a minha mentoria, venha aproveitar as vagas que já estão abertas esse mês, venha fazer parte do grupo seleto de mulheres que se permitiu viver o extraordinário em todas as áreas da vida. Venha desbloquear essa área espiritual hoje, agora, aqui. Venha viver
todo o seu real poder. Eu te espero na minha mentoria, eu te espero para que você seja uma aluna que viva uma imersão que vai mudar a sua vida para sempre. Um beijo enorme, um grande abraço e de todo o meu coração eu desejo que você realmente conheça o real caráter de Deus.